Bora! O que a gente vai fazer hoje? Aí a gente vai começar a trabalhar alguns conceitos iniciais com base no que é cobrado nas provas, tá? A gente vai resolver questão de vários concursos, Colégio Naval, CBMERG, UERJ, tá? Mas a intenção não é focar na questão do concurso, é focar nos conceitos que estão englobados, que caem em qualquer um desses concursos, tá bom? A gente vai começar fazendo questão de genética, depois a gente parte para ecologia, fisiologia e anatomia humana, tá? Que são os 3 tópicos assim que mais caem em qualquer um desses concursos, tá bom? Começando com genética. Genética, vocês têm que ter em mente que ela é ampla. A gente tem a parte da genética molecular e a parte da genética mendeliana. Essas 2 questões que a gente vai resolver são questões de genética mendeliana. A genética mendeliana, diferente da genética molecular, que a genética molecular está olhando para o DNA a nível de molécula. Tá? Eu quero entender a estrutura do meu DNA e os processos moleculares que acontecem no material genético. A genética mendeliana pega um material genético, tudo que eu já sei sobre ele, e aplico a nível reprodutivo. Ou seja, eu vou aprender, vou entender como que, a nível de hereditariedade, esse material genético se comporta. Tá? Existem 2 leis de Mendel. Essas 2 questões aqui, elas trabalham só a primeira lei. A primeira lei que vai estar trabalhando caracteres monohíbridos. O que significa isso? Um caractere apenas está sendo trabalhado a nível de hereditariedade. A segunda lei trabalha 2 ou mais caracteres, que estão ali condicionados um ao outro, tá? De maneira geral, a primeira lei ela é menos complexa do que a segunda. Ela é mais fácil de trabalhar, mas a base para resolver questões de primeira e segunda lei é basicamente a mesma, tá bom? Se liga só na questão. Geralmente, questão que envolve genética mendeliana, ela vai estar trabalhando uma característica e a partir dessa característica, ou a questão te informa como que essa característica se comporta a nível de hereditariedade, ou seja, como que ela passa dos parentais para a prole, ou é uma característica que você precisa conhecer, como é o caso do albinismo. O albinismo é uma característica genética que é muito cobrada em prova. Então ele pode ou te dar as condições que o albinismo passa a nível de hereditariedade ou não, porque você já precisa saber, tá? Veja só a questão. O albinismo é uma condição genética caracterizada pela ausência total ou parcial de melanina, fazendo com que os indivíduos apresentem uma pele muito clara e rosada, cabelos brancos ou amarelos e olhos azuis ou avermelhados. Um homem albino se casa com uma mulher de cor da pele normal e tem 4 filhos de acordo com o heredograma. O que é o heredograma? O heredograma é a árvore genealógica daquela família, tá? Só que é uma árvore genealógica em que a gente vê informações genéticas. Dentro dessa árvore genealógica, eu vejo como que uma determinada informação, ela passa dos parentais, ou seja, dos pais do casal, para a prole, para os seus filhos, tá? Sempre que eu tenho um quadrado, eu estou me referindo aos machos. Sempre que eu tenho um círculo, são as fêmeas. Se esse quadrado está, ou esse círculo, achurados, significa que aquela determinada condição está presente naquele indivíduo. Se o quadrado ou o círculo não estão achurados, aquela condição não está presente, tá? No caso, eu estou trabalhando aqui, que condição? Albinismo. A condição, a característica, ela recebe o nome de fenótipo. O fenótipo é a característica visível, ou que pode ser mensurável, tá? Porque aqui eu não estou trabalhando apenas característica física. O fenótipo ele pode ser uma característica física, cor de pele, cor de cabelo, tamanho, se é gordo, se é magro, se tem o óleo de uma cor ou não, se tem o lóbulo da orelha preso ou solto, características físicas visíveis. Mas o fenótipo também pode ser relacionado a uma característica metabólica, fisiológica, produção de uma determinada enzima, ou então a presença ou ausência de uma determinada doença, tá? Isso é o fenótipo. O fenótipo é aquela informação a nível de molécula de DNA que é expressa em alguma coisa, tá? E essa característica que é expressa, ela está contida no meu gene, do meu material genético, ou seja, em uma determinada parcela do meu material genético, está presente sob aquilo que a gente chama de genótipo. O genótipo é a característica genética, é a informação a nível de gene, que aquela informação é específica para uma determinada característica, tá? Mas essas características a nível de genótipo, elas se comportam sempre em uma dualidade. Por quê? Dentro da minha célula, do núcleo celular, o meu material genético ele está sempre duplicado.
Ele está em duplas. Isso se chama haploidia daquele indivíduo. Nós temos uma haploidia chamada de 2N, ou seja, eu tenho 2 cromossomos chamados de cromossomos homólogos, cromossomos irmãos, que contêm a mesma informação. Existem seres vivos que têm haploidia 4N, por exemplo. Eles vão ter 4 cromossomos irmãos. Tá? Então, quando eu estou pensando aqui no ser humano, eu tenho uma haploidia 2N, então eu tenho o meu cromossomo duplicado em pares de alelos. Os alelos é aquele cromossomo homólogo ao outro, onde eu estou trabalhando dentro desse cromossomo uma determinada característica. Tá? Então, sempre que eu penso no genótipo, eu tenho que pensar em pares de alelos. Esses pares de alelos, eles só funcionam para expressar uma característica juntos. Aí eu tenho o que a gente chama de um alelo que pode ser dominante e um alelo que pode ser recessivo. Por quê? Eles têm a mesma característica. O alelo A e o alelo B têm característica para albinismo. Mas um pode ter essa característica expressa, é o dominante, e o outro pode não ter essa característica expressa, é o recessivo. Como que eu vou saber qual é a condição da pessoa? Dependendo de como esses alelos estão conjugados. Se eu tenho a presença de um alelo dominante em um alelo e em outro, esse cara tem aquela informação expressa. Se eu tenho um alelo recessivo com um alelo recessivo, a informação do recessivo também é expressa. Agora, se eu tenho um cara que tem um alelo dominante com um alelo dominante, com um alelo recessivo, aí é a informação do dominante que é expressa. O recessivo, ele só expressa a informação quando ele está sozinho. Quando ele está na presença de um dominante, a característica dele prevalece a do dominante. Tá? Como que isso acontece com o albinismo? O albinismo é uma característica que a gente chama de uma característica que só é expressa em homozigose recessiva. O que significa o cara ser homozigoto? Sempre que eu falo que alguém é homozigoto, significa que ele tem pares de alelos iguais. Ou ele tem um alelo dominante com um alelo dominante, ou ele tem um alelo recessivo com um alelo recessivo. Quando eu falo que o cara é heterozigoto, significa que ele tem os dois. Ele tem um dominante e um recessivo. No caso do meu albinismo, e isso é uma informação que vocês precisam saber, porque às vezes a questão não te dá, o albinismo, ele é uma característica que está condicionada a uma homozigose recessiva. Isto é, só é albino quem tem 2 alelos recessivos. No caso, a gente trabalha os alelos com letras, né? Então, o dominante a gente sempre representa com a letra maiúscula e o recessivo com a letra minúscula. Como ele é homozigoto recessivo, azinho, azinho. Se fosse homozigoto dominante, seria azão, azão. Se fosse heterozigoto, azão, azinho, tá? Então, o albinismo, isso a gente sabe, ele é homozigoto recessivo, beleza. Então, um homem albino. O homem é albino. Qual é a característica genotípica desse homem? Azinho, azinho. E qual que é a informação fenotípica desse homem? Ele é albino. Beleza? O fenótipo é a característica condicionada por um determinado genótipo, tá? Então o genótipo desse cara é azinho, azinho, que expressa um fenótipo albino, tá? Ele se casa com uma mulher de cor da pele normal. Ok. Cor da pele normal. Eu sei que o cara, para ser albino, ele precisa ser homozigoto recessivo, azinho, azinho. Para que ela tenha cor da pele normal, ela não pode ser homozigota recessiva. Então eu já excluo essa possibilidade. Ou ela é homozigota dominante, azão, azão, ou ela é azão, azinho, heterozigoto. Professor, como que eu sei? Ela pode ser qualquer um dos dois. Sim. Eu sei a partir da informação da prole. Por isso que ele te dá um heredograma. Sem o heredograma, eu não conseguiria saber qual é o genótipo dela. Poderia ser qualquer um dos dois. Mas como eu tenho a informação do gen da prole, eu consigo afirmar.
Vejamos então aqui a prole. Eu tenho, lembrando, quem está achurado é que tem aquela característica. Se eu estou trabalhando albinismo, quem está achurado é albino. Então o filho número 1, ele é albino azinho, azinho. E a filha número 3, ela é albina azinho, azinho. Os outros dois, eles podem ser um ou outro. Ou eles são azão, azão, ou eles são azão, azinho. Mas a mãe, para ela ter filhos também albinos, ela só pode ser heterozigota, azão, azinho. Ela não pode ser homozigota dominante, porque senão nenhum filho seria albino. Seriam todos com cor da pele normal. Porque ela não teria um alelo recessivo para combinar com o alelo recessivo do pai. Ficou claro isso? Só para mim voltar, para não perder o assunto. Qual é a definição de homozigoto? Homozigose é quando eu tenho dois alelos iguais. Dois dominantes ou dois recessivos. Pode ser tanto dominante Isso, quanto recessivo. só que aí um vai ser homozigoto dominante e o outro homozigoto recessivo, tá? Com base nisso, beleza, conseguimos interpretar esse heredograma. Informe as proporções fenotípicas e genotípicas da prole. Caramba! Proporções fenotípicas e genotípicas. Eu quero saber, dentro daquela minha prole, quantos % vão ter uma determinada característica, quantos % vão ter outra característica. Isso é proporção fenotípica, proporção de característica. Agora, proporção genotípica, eu quero saber quantos % tem alelos homozigoto dominante, quantos % tem alelo homozigoto recessivo e quantos % são heterozigotos, tá? É importante a gente distinguir essas duas proporções. Uma é proporção de característica, a outra é proporção de genótipo, de alelos a nível de gene, tá? Vamos lá, como que eu faço isso? Primeiro eu vou pegar os genótipos dos parentais. Eu tenho o pai 1, que é albino, e ele está cruzando com a mamãe 2, que é heterozigota. O que acontece a nível de reprodução? Antes de ter a cópula, antes de ter a fecundação, o que acontece? Eu preciso formar o quê? Como é que é? Uma pergunta? Antes da reprodução, antes da cópula e antes da fecundação, o que acontece? O que eu preciso formar? O macho e a fêmea, o que eles precisam formar individualmente? Sumiu a palavra técnica. Gametas sexuais. Gametas sexuais. Eles precisam formar gametas. Gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, óvulo. Como que eu formo gameta? Qual que é a base da gametogênese? Que tipo de divisão celular eu tenho para formar gameta exclusivamente? Meiose. Meiose. Porque para formar gameta eu preciso ter metade do número de cromossomos, para que no momento da fecundação eu tenha um zigoto com a totalidade de cromossomos da espécie. Tá? Então eu quero formar gametas. Quero fazer meiose. Meiose. Vou dividir ao meio. Vou segregar esses alelos. Lembra que tem 2? Então eu preciso segregar, dividir ao meio. Meiose. Segreguei. O que também acontece na minha meiose? É a crossover. Crossing over, permuta gênica. Ou seja, eu vou recombinar. Eu vou recombinar cada alelo. Vou recombinar azinho com o azão, esse azinho com o outro azinho, esse azinho com esse azão e esse azinho com esse azinho. Estou recombinando. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Beleza. O que é isso daqui? Isso daqui é a minha proporção de genótipos da prole. Tenho 2 que são azão, azinho e 2 que são azinho, azinho. Beleza. Então vou calcular a minha proporção genotípica. A proporção genotípica, ela implica
no cálculo da proporção dos meus genótipos. Quais são os genótipos possíveis? Ou ele é homozigoto dominante, ou ele é heterozigoto, ou ele é homozigoto recessivo. Tenho azão? Então eu tenho 0% de azão. Tenho azinho? Quantos? 2 em 4. Que é a mesma coisa que meio, que é 50%. Mesma coisa pro azinho. Eu tenho 2 em 4, que é 50%. Então essa é a minha proporção genotípica. A proporção fenotípica, eu não quero saber os genótipos. Eu quero saber as características. Ou é albino, ou não é albino. Então eu quero saber quem é albino e quem não é albino. Eu sei que quem é albino são os caras que são azinho. Eu tenho quantos azinho? 50%. Não albino. Todo mundo que tem alelo dominante. Eu tenho 2, também é 50%. Beleza? Nunca se prendam, quando a gente for calcular a proporção fenotípica, a um único tipo de genótipo, tá? Aqui, por acaso, a gente só teve genótipo azinho. Mas poderia ter genótipo azão. E aí eu preciso considerar, para fazer o meu cálculo, os dois, tá? Aqui, para encontrar a proporção fenotípica de caras que têm um alelo dominante, eu preciso somar proporção de heterozigotos com proporção de homozigoto dominante, tá? Aqui, por acaso, o homozigoto dominante era 0. 50% mais 0 dá 50%. Tá bom? E aí, gente, em cima disso, a questão ela pode te dar várias alternativas, tá? Então você tem que, além de você saber fazer esses cálculos, interpretar o que a questão te pede, tá? Aqui não vai cair questão discursiva. O azinho ele é dominante também, não é? Ou não? Ele tem um alelo dominante, mas ele não é homozigoto dominante, tá? Beleza? E aí você precisa interpretar o que a questão te pede, além de saber fazer esses passos, beleza? 2. A fibrose cística é uma doença autossômica recessiva que afeta glândulas exócrinas, causando problemas para o trato digestivo e respiratório. Sabendo que um casal não afetado possui filhos com fibrose cística, indique. O que significa uma doença ou uma característica ser autossômica recessiva? Recessivo a gente sabe, né? Autossômico recessivo. Mas o autossômico, ele está relacionado a uma informação que não tem relação com o meu gameta sexual, com os meus cromossomos sexuais, tá? Eu tenho ali, dentro do número de cromossomos da espécie, os pares sexuais e os pares autossômicos, tá? Então é uma informação que não é transmitida a partir dos meus gametas sexuais, a partir dos cromossomos sexuais. Ou seja, não quer dizer que é uma doença que quem vai transmitir é o pai, não é uma doença que quem vai transmitir é a mãe, tá? Qualquer um dos dois sexos pode transmitir essa informação, tá? Isso é mais claro quando a gente vê, por exemplo, um heredograma, quando a gente vê achurado ali só os machos ou só as fêmeas. Aí a gente consegue informar que é uma característica sexual, que está ligada ao cromossomo sexual. Mas uma característica ser autossômica significa que ela está presente nos dois sexos, tá? E no caso aqui, dizer que ela é autossômica recessiva significa também que ela é homozigota recessiva. Então, a fibrose cística, assim como o albinismo, ela está relacionada à homozigose recessiva. Então, quem tem fibrose cística é azinho, tá? Veja só, sabendo que um casal não afetado, se não é afetado, eu já excluo a possibilidade desse casal ser homozigoto recessivo. Então, na letra A, qual o genótipo dos parentais, dos pais? Não pode ser homozigoto recessivo. Então, eles são azão alguma coisa.
Mas esse casal tem filhos com fibrose cística. Tem filhos que são homozigotos recessivos. Para que esse casal tenha filhos com essa característica, eles precisam ser heterozigotos. Eles precisam ambos serem heterozigotos, porque no momento em que eu tiver a minha recombinação gênica, eu vou pegar o alelo recessivo do pai, o alelo recessivo da mãe, recombino e formo um zigoto que tem informação para fibrose cística, tá? Então, esse azão alguma coisa, para ambos, só pode ser azão, azinho. Beleza? Então, os genótipos parentais são esses. E aí eu quero a mesmíssima coisa que eu fiz aqui. Eu quero as proporções fenotípicas e genotípicas da minha prole, com base num casal duplo heterozigoto. Então eu tenho o papai, que é heterozigoto, cruzando com a mamãe, que é heterozigota. Primeiro passo, segregação, porque rola meiose. Segundo passo, recombinação dos meus pares de alelos. Recombinando, eu vou ter azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Gente, isso daqui é característica direta de um cruzamento duplo heterozigoto. Sempre que eu trabalhar primeira lei de Mendel e eu tiver um cruzamento heterozigoto, as proporções vão sempre ser essas. Então você, na prova, nem precisa perder o seu tempo fazendo o cruzamento. Porque se o casal é heterozigoto, é sempre essa proporção. Eu vou ter, então, na minha proporção genotípica, tenho 3 genótipos, azão, 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 azinho e azinho, azinho, que vai obedecer sempre essa proporção. 1 azão, azão para 4, que é 25%. 2 heterozigotos, então eu tenho meio, que é 50%, e o resto, para completar, é 25% de homozigoto recessivo. Então isso daqui você já pode saber de cabeça. Você não precisa fazer o cruzamento. É sempre 25% homozigoto dominante, 25% homozigoto recessivo e 50% heterozigoto. Ou, para ficar mais fácil de você lembrar, é 50% heterozigoto e 50% homozigoto. E aí, desses 50%, 25% é recessivo e 25% é dominante. Tá? Agora, a minha proporção fenotípica, qual que é a característica que eu estou trabalhando? Ou o cara tem fibrose, ou o cara não tem, o cara é saudável. Fibrose, eu sei que é condicionada por um par de alelos recessivos. Então eu tenho 25%. Agora o cara que é saudável, ele pode ser ou homozigoto dominante ou heterozigoto. Que eu falei ali, a gente soma as proporções. 75%. Ficou claro? Beleza? É muito fácil, muito tranquilo, tá? O negócio é você interpretar a questão e saber, se ele não te informar, alguma dessas características. Geralmente é o albinismo, que é aquele que é o mais batido que você tem que saber. Tá bom? Roupinha aí. Pode parar. No final, Ah, tu não sabe, pô? Ó, a 3, ela é muito parecida com as outras que a gente resolveu. O esquema para resolver é o mesmo. Ela só tem um detalhe lá no final que faz toda a diferença para você conseguir responder a questão corretamente, tá? Vamos lá. Uma determinada característica é transmitida obedecendo a seguinte relação. Então já fala de cara, ó. Que o cara que é afetado por essa característica, ele é homozigoto recessivo. O cara que ele é normal, mas portador do alelo que causa essa característica, ele vai ser
heterozigoto. Sempre que a questão falar que alguém é portador, tem que ser heterozigoto e essa característica é uma característica recessiva, tá? Porque eu tenho os dois alelos. E aí ele porta o recessivo. O recessivo não é expresso, é o dominante que é expresso. Então ele só porta o recessivo, tá? E o normal, ele é homozigoto dominante. Normal que não é portador. Sabendo que um casal é composto por um homem e uma mulher normais, então ou eles são normais, né, puros, ou eles são normais portadores. Aí, para eu conseguir distinguir qual dos dois, o problema me responde, ó. Mas com um dos seus pais afetados. Então, tanto o pai quanto a mãe aí nesse casal, de um dos dois, eles eram afetados. Ou seja, se o pai ou a mãe do macho, ou o pai ou a mãe da fêmea, eles eram afetados, e o problema diz que eles são normais, eles só podem ser o quê? Heterozigotos, né? Porque eles precisam estar com esse alelo recessivo que eles portam. Então é um cruzamento que envolve novamente dois heterozigotos. Mesmo caso que a gente resolveu na questão anterior, né? Referente aos pais. Referente aos pais do problema, ao casal do problema. Eu sei que os pais desse casal eram afetados. E como o problema diz que esse casal, os dois são normais, eles só podem ser normais portadores, carregando o alelo que indica que os vovôs, né, são afetados. Preciso fazer isso daqui? Não, né? Eu já sei a proporção fenotípica e genotípica. Eu sei que eu vou ter, dos meus 3 genótipos, eu sei que 50% precisa ser heterozigoto e que os outros 50% eles são distribuídos entre os homozigotos dominantes e os meus homozigotos recessivos. Essa é a minha proporção genotípica. Agora a minha proporção fenotípica, ela vai ser o cara que é normal e o cara que é afetado. O cara que é afetado, ele é 25%. E o cara que é normal é a soma dos outros dois, que é 75%. Beleza. Paro a questão aí? Não paro a questão aí. Eu quero saber a probabilidade de nascer um menino que seja afetado. Qual é essa probabilidade? Que ele seja afetado? 50%? Não, sei. Que ele seja afetado, ó. Ah, tá. 25 aí, tá aí? 25. Oba! Marquei, acertei a questão? Não, errei a questão. A resposta não é 25%. Por quê? Eu quero saber, aí que tá, a probabilidade de nascer um menino que seja afetado. Então eu quero saber a probabilidade que ele seja afetado, que eu sei que é 25%, é um quarto, vezes a probabilidade, porque eu quero que seja um menino e... Vocês já devem ter aprendido probabilidade, sabe que esse E indica multiplicação. Então eu quero que seja um menino afetado. Qual que é a probabilidade de nascer um menino em qualquer cruzamento? 50%. 50%, meio. Então aqui eu tenho um menino que é afetado. E multiplico as probabilidades. 1/8. Beleza? Viram? Muita gente erra a questão assim porque acha que termina quando faz toda a proporção genotípica e fenotípica. Só que eu tenho esse extra que eu quero saber que o cara é afetado, mas ele precisa ser um menino. E aí eu preciso fazer a multiplicação das minhas probabilidades. Pode ser também que a questão pergunte qual a probabilidade de nascer um menino ou afetado. O ou na probabilidade a gente sabe que não é multiplicação, é mais. Então eu somo as probabilidades. Tá bom? 4. Em qualquer cruzamento, qual a probabilidade de nascimento de um menino? 50%. Meio. Mesma coisa para uma menina. Agora indique o seu par de cromossomos sexuais. Lembra que eu falei que existem os cromossomos chamados de autossômicos e existem os pares sexuais. Os cromossomos autossômicos, eles não têm relação com nenhuma informação que está contida nos cromossomos sexuais, tá? Os cromossomos sexuais, eles vão obedecer uma relação ligada ao sexo. Ou seja, uma determinada informação que é transmitida exclusivamente pela fêmea e uma determinada informação que é transmitida exclusivamente pelo macho.
Isso acontece justamente por conta da conformidade desses cromossomos, que é diferente dos meus cromossomos autossômicos. Eu tenho os pares sexuais, o par que vai representar, que vai indicar o sexo feminino, e o par que vai representar o meu sexo masculino, tá? Fêmeas têm cromossomos sexuais sempre XX. Machos têm cromossomos sexuais XY. Para o ser humano e a maioria dos primatas e alguns mamíferos, tá? Aves, insetos, invertebrados, eles vão ter outra situação. Tem XW, tem X0, tem WZ. Isso é importante por quê? Quando eu estou pensando em uma característica que ela está condicionada aos pares sexuais, só quem carrega essa característica é o cromossomo X. O cromossomo Y, ele nunca vai carregar característica nenhuma, ele é um cromossomo neutro. Ou seja, quando eu trabalho as informações que estão contidas e condicionadas diretamente aos meus cromossomos sexuais, quando eu for fazer aquela tabela de cruzamentos, ela é diferente. Porque aí eu vou estar utilizando não só a característica, mas também o cromossomo sexual. Por exemplo, geralmente eu represento por uma determinada característica A que está condicionada aos pares sexuais. Eu represento uma fêmea homozigota dominante assim. E eu represento uma fêmea heterozigota assim. Uma fêmea homozigota recessiva assim. E os machos, eu vou pegar só o cromossomo X com a informação. Eu não tenho um par de alelos. O Y é um cromossomo neutro, isolado. Então, os machos, ou eles são assim, ou eles são assim. O Y não leva nenhuma informação, tá? Isso é importante para quando a gente for fazer as nossas proporções fenotípicas, a não ser que a questão fale que seja uma característica que está condicionada aos pares sexuais, tá bom? Aí a representação é dessa maneira, beleza? Questão 5, então é uma questão muito simples. Ele te dá uma tabela com células de diferentes animais. E aí, dentro dessa tabela, ele insere uma quantidade média da concentração do material genético dentro do núcleo celular. Tá? Isso é medido por peso molecular, o cara ele sabe quanto que tem de material genético dentro do núcleo daquela célula. Tá? E aí a gente consegue fazer esses cálculos em diferentes fases também de divisão celular. Tá? Ele pegou aqui uma célula que não está se dividindo. E aí ele mensurou ali as concentrações médicas de material genético. Ele quer saber a classificação dessas 3 células, A, B e C, de acordo com as concentrações de material genético. Existe uma classificação que está diretamente relacionada à quantidade de material genético, mais especificamente a quantidade de cromossomos dentro do núcleo celular. Que classificação é essa? Ou a minha célula ela é somática, também chamada de célula diploide, ou a minha célula ela é gamética, também chamada de haploide. Células chamadas de somáticas são todas as células do nosso corpo, exceto os gametas sexuais. Essas células chamadas de somáticas também são chamadas de diploide porque elas contêm a totalidade de cromossomos da espécie. Pensando em nós, seres humanos, quantos cromossomos nós temos os núcleos celulares das células? Que eu falei, 2N. Então, todas as minhas células somáticas têm 2N cromossomos. N é o número de cromossomos e o 2 indica que eles estão em pares. Por isso que é 2 multiplicando esse N, tá? Porque eu tenho um par para cada cromossomo. Já as minhas células gaméticas, que são os gametas sexuais, o espermatozoide e o óvulo, elas são haploides, porque eu preciso ter
a metade do número de cromossomos das minhas células somáticas. Porque o que acontece no momento da fecundação? Fusão de núcleos do espermatozoide e do óvulo. Ou seja, fusiona o núcleo N com outro núcleo N para formar um núcleo 2N do zigoto. Na divisão celular é só um somático, né? Só somática faz divisão celular? Só somático. Se eu não me engano, tem uma que é gamética e tem outra que é... Não, na divisão celular, aí eu estou incorporando mitose e meiose. Tá? Uma dá origem às células gaméticas, que é meiose, e a outra dá origem às células somáticas, que é mitose. Tá? E aí são outras características dessa célula. Célula somática, então, são todas as células do nosso corpo que realizam mitose para reposição celular, porque as nossas células, de forma natural, elas vão morrendo, e para repor as células mortas, as células realizam mitose, ou seja, elas geram descendentes, células, né, filhas, idênticas à célula-mãe, porque eu tenho a mesma quantidade e a mesma informação de cromossomos. Já as células gaméticas são quem? Os gametas sexuais, espermatozoide e óvulo, que são originados a partir de meiose, porque eu preciso dividir o número de cromossomos à metade, e que tem a função de realizar a fecundação. Tá? E são células diferentes das células mães. Diferentes não só porque tem metade do número de cromossomos, mas porque acontece aquilo que a gente falou antes. Crossing over, permuta gênica, mudança da informação daqueles cromossomos que a célula mãe não tem. Tá? Olhando então essa minha tabela, eu consigo afirmar que a célula A, B e C são o quê? Olha para os números. Pegando aqui a célula do boi. A célula A tem 6,8 de material genético, célula B 3,4 e a célula C 6,6. O que eu consigo observar em todas essas células? Qual é a relação que está sendo apresentada? As células B, elas são mais ou menos a metade do valor do material genético da célula A e da célula C. Quem é que tem metade do número de cromossomos? Células gaméticas. Então, as células B de todos esses animais são células gaméticas. E a e a C são células somáticas. Sempre isso. Sempre assim. Sempre. Beleza? Tranquilo. Viu?